Eu queria entender qual foi o ponto específico, o momento que fez o senhor tomar a decisão e fazer a virada da saída do espiritismo para cá, para a conscienciologia. Não, foi a possibilidade. Isso aí não foi assim. Eu comecei com o espiritismo muito pequeno, 5, 6 anos. Sim. Aula de moral cristã, sim, e catecismo espírita. Uhum. Agora, o que se passa? Aquilo eu fui crescendo. Comecei a ler sem parar. Porque lá em casa tinha muito livro espírita, porque meu pai e minha mãe começaram a ler muito isso, para depois fundar o centro. E o centro já tinha lá, né? Estava lá. Agora, o que se passa? Com aquilo tudo eu fui crescendo e comecei a ler e comecei a falar com eles, que o meu processo todo era estudar a cabeça. A cabeça, sim, então, eu comecei a ver. Isso é o espírito, é a consciência, é a alma, é a personalidade, é a pessoa, é o indivíduo. Então, eu tenho que estudar isso. Na hora que eu fui, eu comecei a colocar todos os parâmetros que eu comecei a entender dentro do espiritismo. Aí eu comecei a ver os fundos do espiritismo, desse tamanho. Sim. Cada besteira enorme. A primeira besteira que eu descobri é o seguinte, que os espíritas, até hoje, eles não sabem o que eles são. Eles são religiosos, eles são cientistas, eles são filósofos. Allan Kardec não deixou nada disso marcado. Então eu comecei a ver todos esses problemas que eles estão discutindo até hoje. E falei assim, isso é uma perda de tempo danada. Aí então eu comecei a ver também que Allan Kardec endereçou tudo para o J. Cristo, sim, para o cristianismo, para poder sobreviver com os espíritos. Então, os espíritos que começaram a funcionar no espiritismo eram sempre cristãos. Então, por exemplo, qualquer um, se for islâmico ou judeu, não aparecia. Eu comecei a ver, não tem universalismo disso, falta fraternidade, está tudo errado isso aqui. Valdo. Aí eu comecei a pensar em cair fora. Sim. Na época que eu conheci o Chico, a minha mãe pediu para ir lá para ajudá-lo, eu já tinha ideia de cair fora. Naquela ocasião, eu tinha 23 anos. Você está entendendo? Eu já estava sabendo de tudo. Okay. Eu trabalhei mais 10 anos e caí fora aos 34 anos. Quando o Chico começou, depois surge uma outra pessoa que, para o plano da espiritualidade, faria um trabalho com ele, Chico. Chamava-se Valdo Vieira. Era um médico, um homem inteligentíssimo, jovem. Tinha tido o estudo que o Chico não tinha tido. Qual era o plano dos espíritos? O Chico ia psicografar o Evangelho. Valdo, a ciência. André Luiz estava preparado para continuar o seu trabalho, depois dos seus livros com o Chico, através de Valdo Vieira. Mas, em 66, 66, eles vão aos Estados Unidos. E quando os dois chegaram lá, qual era a proposta dos americanos? Vamos colocar vocês na televisão. Emmanuel disse, não. Vamos à livraria autografar livros espíritas. Televisão, agora não. O Valdo já ficou contrariado, porque ele tinha o pensamento de aparecer na televisão. E o Chico obedeceu Emmanuel. Aí começou a dificuldade. Lá nos Estados Unidos, Chico volta, como sempre. Valdo se apaixonou por uma mulher americana. Claro que ela não era uma pessoa equilibrada. E ali começam as lutas. Os dois, Chico e Valdo, se separaram. Valdo disse, não quero mais a tarefa que os espíritos estão propondo para mim. Foi uma escolha dele. E claro, ao longo dos anos, perguntavam para o Chico, Chico, e o Valdo? E o Chico, daquele jeitinho, dizia, Valdo é uma pessoa extraordinária. Valdo seguiu outro caminho, porque ele é de uma inteligência incrível.
Mas para Valdo ficou uma coisa, a mágoa de não ter sido um Chico Xavier. E até o final da vida, ele criou uma outra ciência, trocou o nome das coisas que aprendeu na doutrina e levou muita gente a um processo complicado. Ele, há anos atrás, antes de desencarnar, fez uma palestra na UNB, na Universidade de Brasília. Ele estava num processo tão difícil da sua mente, que os pais dos alunos, para quem ele falou, no dia seguinte, foram ao UNB, exigindo do reitor da época que ele nunca mais fosse convidado para falar aos jovens. E ele morreu criticando Chico Xavier, porque ele nunca perdoou a ele mesmo de não ter cumprido o compromisso, e ao Chico de ter cumprido até o fim. Mas muito antes, quando os dois ainda estavam trabalhando juntos, houve um episódio que parece tolo, mas que já demonstrava a diferença. Estavam os dois na máquina de escrever. André Luiz escrevendo através do Valdo, Emmanuel através do Chico. Pela janela entra um besouro. O besouro pousou na máquina do Valdo. Valdo deu um peteleco no besouro. O besouro caiu totalmente desacordado. O besouro se recuperou, voou de novo e pousou de novo na máquina de escrever do Valdo. O Valdo deu um safanão nele e ele caiu, quase morto. Da terceira vez, o besouro foi inteligente. Ele voou, cambaleante, e pousou na máquina do Chico. O Chico pegou o besouro na mão com todo cuidado, levou até a janela e disse ao besouro: ah, meu amigo, eu e você somos iguais. Quanto mais nos atingem, mais nós queremos voar. E soltou o besouro pela janela. Ali estava a diferença entre os dois, que mais tarde se transformaria em separação. Chico, tenho certeza, não guardou mágoa, porque ele sabia que cada um deve seguir seu destino. Mais uma vez, um amigo me contou que o nome do Valdo apareceu na conversa na casa do Chico. O Chico mudo, todo mundo falando mal do Valdo, Chico calado, tomando aquele cafezinho, pão de queijo. Quando o Chico se levantou para se despedir, as pessoas disseram: Chico, você não fala nada? E o Chico disse: calmo, eu penso que graças a Deus não fui eu que psicografei conduta espírita. Porque quando os espíritos psicografaram conduta espírita, o Chico estava doente. E Valdo Vieira psicografou sozinho conduta espírita. Mas cada página de conduta espírita é uma condenação ao que o Valdo fez depois. Que não foi simplesmente ir embora, porque todos nós podemos ir, mas falar mal daquilo que ele sabia que era verdade. Falar mal de quem ficou no compromisso. E olha, quanto mais nós formos coerentes em nossa vida, mais vão falar de nós. Tem que contar um fato muito triste, que infelizmente aconteceu com Chico aqui nos Estados Unidos da América do Norte. Ele veio 2 vezes na década de 60 visitar a América do Norte. Esteve
em várias cidades, Los Angeles, São Francisco, Washington, Nova York, Miami, teve em várias cidades, acompanhado do médium amigo Valdo Vieira. A primeira vez, eles ficaram mais de 6 meses e fundaram, na Carolina do Norte, na cidade de Elon College, o primeiro centro espírita norte-americano de ascendência do estudo de Allan Kardec, que é o Christian Spirit Center, fundado pela família do Sr. Haddad. O Sr. Haddad era libanês, que durante muito tempo morou em São Paulo, casou-se com uma norte-americana, depois voltou para os Estados Unidos, né? Lá no Brasil ele havia conhecido Chico Xavier, travado amizade com ele, e então em 1965 Chico veio com o Valdo Vieira para aqui, para os Estados Unidos, fundar o primeiro centro espírita. E a partir daí psicografava também em inglês, tanto ele quanto o Valdo psicografava em inglês. Ô, gente, essa é a cama de Chico Xavier, viu? Onde ele dormia. Você veja que bagunça, né? Mas voltando ao caso, ele não deixava ninguém arrumar, porque ele sabia, cada papel ali, ele sabia o que era. Mas aí, voltando ao caso, eles então combinaram que aquelas mensagens recebidas em inglês, tanto pelo Valdo Vieira quanto pelo Chico, iriam no ano seguinte formar um livro, que depois foi editado pela Biblioteca Pública de Nova York, a New York Library, que publicou esse livro no dia 17 de maio de 1966, em Nova York. Foi a segunda viagem do Valdo Vieira e do Chico à América do Norte. E eles tinham também estado na Europa várias vezes, 2 ou 3 vezes, fazendo divulgação da doutrina. Só que lá em Uberaba ainda, isso foi testemunhado por uma grande amiga nossa, a nona, Noêmia Barbosa da Silva, que era muito amiga de Dona Aristina, a mãe do Valdo Vieira. Ela estava na casa de Dona Aristina quando chega o Chico, muito, muito chateado, para conversar com a Dona Aristina, a mãe do Valdo Vieira. E fala com ela assim, rasgado: Dona Aristina, eu vim aqui falar com a senhora que o Valdo vai viajar comigo espírita para Nova York, para os Estados Unidos, mas ele vai abandonar a doutrina. E Dona Aristina chora e fala: Chico, não faça isso, não fala isso comigo, Chico. Não, eu vim aqui lhe avisar. E aí o Chico já vai me contar essa outra parte. No voo que ele fez, naquela época não tinha voo direto, né? Ia parando, São Paulo, Recife, Belém, até chegar em Nova York, né? Durante esse voo, ele ao lado do Valdo Vieira, durante 3 vezes ele chamou a atenção do Valdo. E falou com o Valdo assim: Valdo, Emmanuel está aqui me falando que você vai abandonar a doutrina nos Estados Unidos. E o Valdo xingando ele: não, Chico, você está doido, não tem nada disso. Isso é coisa da sua cabeça, vai dormir. E o Chico falou assim: não, ele está me falando que você... Aí, para você ter certeza, eu vou lhe contar como. No lançamento do nosso livro na Biblioteca Pública de Nova York, o livro chama-se The Word of the Spirit. Nós estamos tentando, a Biblioteca Pública de Nova York não quer mais editá-lo, está esgotado. A gente está tentando ver se consegue. Vocês podem nos ajudar aí também, que ela nos ceda essa edição. São mensagens em inglês psicografadas pelo Chico. Então o Chico fala com ele assim: na Biblioteca Pública de Nova York, no coquetel de lançamento do livro, vai aparecer uma mulher muito linda, de origem russa, uma loura esfuziante. Aos olhos da carne, ela é uma mulher maravilhosa, mas aos olhos do espírito, é um representante das trevas, para te desviar do caminho espírita cristão. Então, muito cuidado com ela, porque ela vai te encantar pela sensualidade. E aí aconteceu
E o Valdo negando, dentro do avião, não, isso não vai acontecer. E disse-me o Chico que no dia que eles estavam lá no coquetel de lançamento na Biblioteca Pública de Nova York, olha a danada da mulher entrando. E realmente ela chamou a atenção de toda a Assembleia, de tão linda que ela era, aos olhos da carne. É um perigo isso, né, Ionara? É um perigo isso. Isso é taxativo, afasta médium do trabalho. É um perigo isso. A gente ri, mas é triste, gente. Porque disse-me o Chico que, olha, daí um pouquinho, olha o Valdo se encantando com ela. E o Chico ainda disse a ele o seguinte, olha aqui, ela é médica da Rússia, e ela vai te engabelar com a história de te levar para o Japão para você fazer uma especialização de cirurgia plástica. Você vai e não volta espírita, ele falou com ele. E de fato aconteceu exatamente isso. O Valdo ficou encantado com a moça, foi atrás dela para o Japão e largou o Chico sozinho em Nova York, sem dinheiro. Sem dinheiro. E o Chico ficou abandonado em Nova York. Só que ele havia pagado o hotel, onde segundo o Chico, eles ficaram no hotel na Quinta Avenida, lá embaixo, mais próximo ali do Wall Street. Naquela época, hoje não, porque hoje é tudo moderno, né? Naquela época era uma região mais pobre de Nova York. Uns hotéis mais em conta. E o Valdo deixou dinheiro pago para 30 dias de hospedagem com uma refeição diária. Isso para um mineiro é terrível, né? Porque é ou não é, Luigi? E vocês pensam, o Chico era gordinho. Não fica com a imagem do Chico magrinho de final de vida, não, porque ele era gordinho, ele gostava de uma pratada boa, né? Mas ele ficou 30 dias assim, com uma refeição diária, de forma tal que ele me contou que se ele tomava de café da manhã, só no dia seguinte. Ou ele almoçava, ou ele jantava, ou ele tomava café da manhã. Não tinha opção, ele não tinha dinheiro. O pessoal da família Haddad estava em Nova Jersey, aliás, Nova Jersey não, em North Carolina. Eu falei Nova Jersey, está errado, é North Carolina. Muito longe de Nova York, né? Naquele tempo não tinha celular, não tinha internet, que a gente comunica fácil, né? E aí o Chico passou 30 dias de aflição. Segundo ele, me contou, o que adiantava para ele, o que dava alívio para ele durante a noite, era que os espíritas desencarnados, amigos dele de Pedro Leopoldo, iam lá para Nova York cantar para ele, tocar acordeon, tocar violino. Meu tio-avô Zeca Machado, que tinha desencarnado em 64, ia tocar violino para ele. E aí ele se distraía com os espíritos amigos. Mas no fundo ele estava com profunda angústia de esperar Valdo Vieira voltar do Japão. E ele não voltou, viu, gente? Não voltou. Chegou o 30º dia. Tudo aqui é no dólar, né, gente? Então o gerente do hotel chamou o Chico Xavier e falou assim, olha aqui, hoje é o último dia de sua hospedagem. De modo que ou o senhor deposita mais dinheiro ou o senhor arruma as malas, que eu vou precisar do quarto. O Chico saiu andando pela Quinta Avenida e ele pensou, meu Deus, é o dia de maior angústia da minha vida. Porque eu estou sozinho, abandonado, não tenho dinheiro, num país que não é o meu, e não tenho aqui em Nova York amigos para me sustentar. E ele andando e caminhando com aquela angústia. A gente tem que falar nisso, né, Ionara? Porque tem muita gente que acha que a vida de Chico foi fácil. Vida de médio é fácil, né? Não é não. Não tem privilégio nenhum. E aí o Chico, com a maior angústia da vida, seguia a Quinta Avenida na direção ali da igreja de São Patrício, né, St. Patrick, que é a matriz de Nova York. E ele pensava assim, Senhor, se for da tua vontade que eu me torne mendigo aqui em Nova York, seja feita a tua vontade, mas não é a minha, não.
E aí ele foi seguindo. Aí de repente viu aquela limusine branca enorme parando assim, né? Passando perto dele e virando a esquina, de modo que parou bem em frente a ele, aquela limusine imensa. Desceu de lá uma senhora toda emperequetada de joias, que era tanta joia, tanto brilhante, que o Chico não sabia onde olhava. De tanto brilhante. E ela vestia um vestido verde, muito bonito. E ela foi logo chegando para ele, falando num inglês que ele não compreendeu, porque ela era de origem irlandesa. E você sabe muito bem que o sotaque irlandês é forte, né? E então o Chico falou com ela assim: "Speak slowly, please. Speak slowly." Aí ela então falou devagar para ele compreender. E ela falou com ele assim: "Olha, eu sou da origem do meu país, é a Irlanda. E lá no meu país nós todos somos devotos de São Patrício, St. Patrick. E eu sou uma devota de São Patrício. E tem 20 anos que eu peço a ele 3 graças. 3 graças. E eu nunca alcancei nenhuma dessas graças. Mas hoje de manhã eu alcancei as 3 de uma vez só. As 3 graças, eu estou super feliz. Que maravilha." E o Chico falando com ela: "Oh, wonderful." Não é? Marvelous. E ela falou com ele assim: "De modo que agora eu tenho que pagar a minha promessa." E o Chico perguntou a ela assim: "Qual é a promessa da senhora?" "Bom, a minha promessa é a seguinte: o primeiro mendigo que eu vir nas ruas de Nova York, eu vou dar pouso e comida para ele." Aí o Chico deu uma explosão de alegria e falou assim: "O mendigo sou eu mesmo. Graças a Deus. Louvado seja Jesus." E ela então perguntou: "Onde o senhor está hospedado?" Aí ele explicou o caso, né, que ele tinha que sair do hotel. Não. O senhor está com fome?" "Estou com muita fome, sim, senhora." "Não, primeiro nós vamos almoçar." E ele então entrou naquela limusine com ela mandou tocar para um dos mais chiques restaurantes de Nova York. Vocês imaginam a cena, gente? Chico Xavier, pobrezinho, aquele terno roto, sujinho, não é? Que ele usava há anos, entrando num dos melhores restaurantes de Nova York, dizer que o povo olhava com aquele olho assim: que é isso, né? Mas ela não se importava com isso. Mandou chamar um maître, pôs comida à mesa, tudo, trouxe carne, peixe, camarão. O Chico disse que viu comida que ele nunca sonhou na vida. E comeu tudo. Sobremesa. Ele gostava de sobremesa, ela mandou trazer todos os tipos de sobremesa. Ele mandou ver. Café, não recusou o café como bom mineiro. E daí, depois que ele estava satisfeito, ela então mandou que o motorista seguisse para o hotel. Chegando lá no hotel, falou com ele: "Olha", mandou chamar o gerente. Diz o Chico que quando a limusine parou, desceu o Chico Xavier de braço dado com aquela mulher cheia de joia. O gerente ficou com cada olho desse tamanho, imaginando o que será que aconteceu, né? E ela então chamou o gerente, falou com ele assim: "Olha, quero que o senhor faça a conta. Esse aqui é meu amigo", com Chico Xavier. "Eu quero que o senhor faça a conta de 6 meses de hospedagem com 3 refeições incluídas." Olha que bênção, gente. Jesus é Jesus, né? Então a gente não pode desanimar. Aí ela tirou o dinheiro e pagou 6 meses adiantados de hospedagem com 3 refeições incluídas para ele esperar Valdo Vieira. Mas ele não esperou, não, porque ele não era trouxa. Ele combinou depois com o gerente que o gerente convertesse aquele crédito numa ligação para São Paulo, no Brasil. E ele então ligou para amigos de São Paulo, que então forneceram a ele a passagem de volta. E ele volta a São Paulo, minha tia-avó estava lá no aeroporto de Congonhas, e o Chico vai ter a primeira pessoa que tem essa atitude, quando ele desce da escada do avião no aeroporto de Congonhas, ele beija o solo brasileiro, não é? E volta às tarefas em Uberaba.
Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje teremos uma fala de Wagner Borges, falando um pouco da relação que ele teve com o Valdo Vieira. Inclusive, ele fala umas coisas bem fortes e bem impressionantes. Eu conheci o Valdo Vieira, Claro. que tinha trabalhado com o Chico Xavier durante anos, estava no Rio de Janeiro, agora desenvolvendo o que seria chamado posteriormente de projeciologia, né? E o Valdo era 30 anos mais velho que eu, tinha 19, ele tinha 49. Quando a gente se encontrou, foi um reconhecimento mútuo, porque ele trabalhava tentando clarear aquilo, e eu estava clareando aquilo e também já estava... E aí aprendi com o Valdo, que era bem mais experiente que eu, mas o que me guiava era a minha própria experiência. E a minha maneira de ser era diferente da do Valdo, enquanto pessoa. Agora, enquanto conhecedor do tema, ele conhecia mais do que eu naquela ocasião, porque ele era 30 anos mais velho. E eu fui aprendendo com ele, mas desenvolvendo do meu jeito, porque eu já tinha a própria experiência, né? Então foi dali que começou a expandir palestras e cursos de projeção astral no Brasil. Na época não tinha nada disso. Era o Valdo Vieira e eu também no Rio de Janeiro. Depois foram surgindo outras pessoas, mas comecei naquela época, estou nisso até hoje. Que coisa incrível, né? Ô Wagner, o Valdo, quem não conhece o Valdo Vieira, é um expoente da nossa área. E o que eu vou falar, não quero que seja uma coisa que pareça crítica, porque você olha para uma carreira, para uma história de uma pessoa como ele, que moveu, inclusive o instituto dele segue lá, mas teve uma grande mudança na energia dele. Eu não consigo estudar Valdo Vieira, me dá dor de cabeça. Foi o seguinte... É pesado eu falar isso? Não é pesado, eu falo isso também. Porque eu já vi você respeitando ele e honrando ele várias vezes. Eu sempre honro o Valdo Vieira e respeito. Agora. Só quero deixar bem claro quem está nos vendo, que é tratar um assunto, porque eu não consegui nunca estudar Valdo pela dor de cabeça. E o que acontece, Bruno? Eu sempre falo que eu aprendi um monte com o Valdo Vieira. Eu também. Acontece que o Valdo Vieira tinha o jeito dele, a personalidade dele enquanto pessoa. Não estou falando do pesquisador maravilhoso que ele era. Ele tinha nem da abertura, estou falando da personalidade forte dele. E todo mundo tem suas idiosincrasias, manias, e o Valdo tinha as dele, eu tenho as minhas, você tem a sua. Muitas. Então, claramente, trabalhando com ele, eu pude pegar o melhor do Valdo produzindo conteúdo de pesquisa de saída do corpo. Só que a minha interpretação era minha, não era dele, porque eu já tinha a própria experiência. Foram se agregando um monte de gente teórica que estudava com o Valdo e que não tinha experiência, só seguia o que ele falava. Meu jeito era diferente. E a orientação espiritual que eu tinha era pegar a saída do corpo e fazer uma fusão com todas as áreas de maneira universalista. E o Valdo, depois de alguns anos, queria seccionar toda a parte do que ele chamava misticismo e desenvolver algo mais técnico. Não é que estava errado, mas era a opção dele. E aí ele foi procurando criar nomenclatura dentro da projeciologia e depois na conscienciologia. Ao criar nomenclatura ali, todo o resto do pessoal ficou de fora, que tinha saída do corpo e não conseguia entender aquilo. E eu falava, precisa de uma comunicabilidade melhor e uma didática melhor. Isso é um problema sério, né? Para quem não sabe, eu fui do grupo do Valdo por muitos anos, mais de décadas, e realmente essa questão de comunicação é uma coisa que impactava muito. Quando eu falava naturalmente, de forma didática, as pessoas entendiam, as pessoas têm interesse, elas querem. E aí, quando você embola o meio de campo, quer dizer, quando você fica técnico demais, é um problemão. E eu concordo com isso, porque fica elitista. Mas a ciência é elitista, mas não é. A gente não está no momento assim. Outra coisa, você pode fazer uma ciência de alto padrão, mas se comunicando de forma coerente, aberta e se conectando com as pessoas. Porque para quem fala, o ego dela sobe lá em cima, né? Não, eu falo difícil, ninguém quase me entende. Eu sou um erudito, eu sou uma pessoa do mental soma avançada. Não é assim, entendeu? Então não é banalizar o assunto, é se comunicar. E nisso eu concordo. O excesso de termos piorou, e eu não concordo, foi a melhor escolha não. Realmente foi bem pior. Então, o Valdo ia dar uma palestra no lugar. Eu ia na outra semana. O pessoal gostava mais da minha palestra do que da dele, pela comunicação. Claro. Porque eu falava de futebol, falava de outras coisas e não ficava só. E o Valdo queria concentrar naquilo. Então, com o tempo, o Valdo foi ficando mais fechado, mais radical, muito técnico, que é o Valdo já mais maduro. Eu não estou dizendo que ele está certo ou errado, eu estou dizendo a maneira dele foi ficando mais árida e mais seca. E ele passou a achar que todo o resto que estava fora do parâmetro dele estava errado. Aí ficou muito diferente a maneira dele pensar com a maneira que eu pensava. E aí, lentamente, os caminhos foram. Mas nunca tive qualquer discussão com o Valdo. Aprendi pra caramba com o Valdo. Sempre recomendo o trabalho do Valdo, mas recomendo o seguinte: faz do teu jeito, não do jeito dele.
Isso aí é para qualquer um. Também não sigo o meu jeito, nem sigo o teu. Segue o teu jeito. Aprende com todo mundo, mas desenvolve sua maneira de ser. Não fica espelhando no outro. Então, o maior pesquisador do planeta Saídas do Corpo foi o Valdo Vieira. Isso eu afirmo com toda certeza. Isso é bacana, né? Você vê que o Wagner tem uma gratidão, ó, e o reconhecimento. Ele foi muito bom, mas errou também bastante. Outra coisa, eu lembro de um caso, logo que eu tinha fazendo um curso e um aluno falou assim, nossa, ele estava com um livro de chakras, um livro de uma área um pouco mais mística, e ele falou assim, tomara que o Valdo não veja que eu estou com esse livro aqui, senão ele vai me arrebentar, e não deu outra. No meio do curso, lá, sei que foi pegar as coisas dele, o Valdo viu o livro lá, desceu a lenha, desceu o cacete em cima dele. Então você veja, isso não é abertura, você deve estudar tudo mesmo. Chakra, estuda sobre tudo, ocultismo, não importa, você tem que filtrar. Agora, não pode ler tal livro? Não, não é assim. Agora, a maneira de passagem de informação, ela ficou um pouco mais afunilada. E eu me lembro, Bruno, isso pouca gente sabe, o Valdo chegou para mim, logo quando a gente se conheceu, Wagner, tem muita gente tendo saída do corpo, sendo internada no hospício, sendo chamada de endemoniada, e eu gostaria de fazer um trabalho de abertura aqui no Brasil, olha, mostrando que esses fenômenos são normais, eu tenho desde criança. Nossa. E você, que tem esses fenômenos, também é jovem, fecha aqui comigo. Nós vamos fazer um trabalho de esclarecimento consciencial dentro da área da saída do corpo. Fecha aqui comigo para, ao longo da vida, a gente clarear e ajudar tanta gente que está saindo do corpo. Quer dizer, abrindo uma informação que estava presa dentro de contextos mais místicos. Até aí, perfeito. E ele falou, Wagner, fica firme comigo, que isso é uma tarefa reencarnatória, né? Vamos seguir em frente abrindo. Eu segui abrindo, é o que eu estou fazendo. O Valdo acabou depois fechando. Então, o que eu queria te perguntar... ele era bem diferente no início. Eu queria te perguntar, agora eu estou aproveitando o podcast, em vez de perguntar para vocês, tem muita gente que conhece esse estudo, eu estou fazendo uma pergunta para mim. A gente, quando professor, você sabe, meu primeiro trabalho é fitoenergética, graças a Deus cresceu tanto, você me ajudou muito. Mas nós, como professores, temos muito que aprender com essa mudança do Valdo, né? Sim. Porque não foi legal. Nitidamente... alguma paranoia entrou na cabeça dele. Eu que conheci ele numa época que o Valdo chegou ao ponto, por exemplo, tinha uma feira esotérica em Salvador, uma feira mística, isso em 1988, a gente já trabalhava junto. Eu não queria ir. E o Valdo falou assim, vamos, Wagner, a gente tem que ser universalista. Olha como o Valdo é. Que bonito. A gente tem que ser universalista, respeitar todas as vertentes, vamos lá e vamos contribuir, podendo falar de saídas do corpo. Vamos lá, vamos entrar no bolo, tem que estar no mundo. O Valdo usava a expressão, tem que estar no front da batalha. Eu moro em Ipanema aqui, não estou isolado em canto nenhum. Olha o Valdo da época. Nossa, é uma mudança incrível. Hoje, se ele falasse no fim da vida, jamais falaria isso, né? Vamos para qualquer lugar, vamos divulgar para todo mundo, mas de jeito nenhum. E eu não queria ir, porque eu estava achando aquilo místico demais, e o Valdo me convenceu. Olha como o Valdo era. Que loucura. O passar do tempo, o Valdo começou a baixar o pau nisso tudo, mas antes, ele me aconselhou a abrir. Você tem uma ideia? Eu segui na abertura, que era aquilo que eu me sentia. E aí, com o tempo, o Valdo montou institutos e outras coisas, e um monte de gente passou a estudar e seguiu o padrão dele. Mas eu estava desde o início, eu não estou mentindo, eu estava junto, eu falei, estou falando o que eu vi, não é o que eu escutei, eu estava lá. Muita gente veio depois, pegou o pacotão do trabalho do Valdo e ficou dentro dele. Eu não gosto de pacote. Na verdade, eu quero desembrulhar o pacote e somar e fundir, porque a natureza da minha mente, do meu coração, é abertura e universalismo. Então, eu recomendo o trabalho do Valdo, estuda tecnicamente a pesquisa dele, mas não pega o jeito dele, nem a maneira dele de achar das coisas. Aproveita o bom do cara. Se ele ficou depois teimoso e radical, isso é problema dele. Ele deixou um legado muito bom. Aproveita o legado. Agora a parte do homem filtra, como deve filtrar a minha parte, a sua. Excelente, você sempre falou isso. Seguir sempre o melhor. Eu lembro que eu aprendi contigo o seguinte, Bruno, nunca deixa ninguém te chamar de mestre. Quando se vier de mestre, já solta uma, sou corintiano, solta um defeito. Exato. Faz uma brincadeira, conta uma piada. Sabe aquela história? Faço isso, viu? Graças a ti. Você está jogando baralho, fala assim, tenha sempre um as na manga. Certo. Bruno, quando alguém tentar te fazer de mestre ou te endeusar, tenha sempre um defeito na manga. Larga o defeito para a pessoa não se iludir com você e perceber que você é apenas pessoa, não é mestre de nada. Eu aprendi muito contigo, Wagner. Ô, Gabi, você pode dar uma ajuda? Obrigado por falar isso. Eu queria tocar nesse assunto. Quando você vinha, eu falei, quero tocar em Valdo Vieira, porque ele construiu um trabalho, uma obra incrível. Incrível, cara. E em algum momento eu percebi que ele meio que se perdeu dele. Agora vem a pergunta. Você já encontrou com ele depois? Sim, encontrei fora com o do Valdo, corpo? Porque a última vez que eu vi o Valdo,
1988, quando então eu estava vindo para São Paulo já para fazer o trabalho que eu faço hoje. Tive um convite para ir, São Paulo poderia expandir mais, que é o trabalho que eu faço espiritualista mais universalista. Sensacional. Né? Recomendo para todo mundo as palestras do Wagner, gente, pelo amor de Deus. Aí eu passei 10 anos sem ver o Valdo. Em 1998, que quando eu me afastei, o Valdo ficou muito puto comigo, porque ele tinha muita confiança em mim, eu era uma das referências para poder levar o trabalho em frente, né? Tinha outras pessoas, o Wagner Alegrete, Samuel de Souza e várias outras pessoas, mas estava dentro do âmbito do Valdo, e eu pensava com a minha própria cabeça, pela minha própria experiência, né? E aí, encontrei com ele no aeroporto de Guarulhos, eu estava indo de São Paulo para Salvador, ele estava vindo de outro lugar e fez escala em São Paulo. Encontrei ele, um grupo de pessoas, estudantes com ele, a esposa dele na época, e ao encontrei, eu cumprimentei ele me cumprimentou super seco, cara. Ele fez assim, ó. Entendi. Tá? E eu falei, quer saber? Vai se danar. Cada um com a sua. Cada um com a sua. Não paga minhas contas, como dizem? Porque eu não estou seguindo tua cartilha, você vai me dar. Sim. E eu falei, sai se lascar. Padrão humano nosso. Aí, depois que o Valdo desencarnou, o que aconteceu? Por 3 vezes eu vi o Valdo Vieira. Ele apareceu para mim numa saída do corpo. Primeira coisa que ele fez, Bruno, isso o pessoal dele não acredita, o pessoal fanático que só segue ele, o Valdo me pediu desculpas, cara. Fora do corpo, já estava... Eu sei que você não fala isso para se gabar. Não, pelo contrário, é uma coisa legal. O Valdo já estava com o jeitão que ele tinha antigamente. Do lado de lá, ele viu as coisas e ele abriu. E aí ele falou para mim, eu carreguei a mão demais e não era para ter sido assim. Falou para mim, o pessoal dele, eu vou falar de novo, vai achar que é mentira, que eu estou inventando. Gente, eu trabalho com saída do corpo, eu não sou um teoricão de conscienciologia estudando e não tendo prática. Esse é um ponto que precisa ser falado, que é o seguinte. Primeiro, eu quando conversei com o Wagner pessoalmente, ele me... quando eu o conheci pessoalmente, ele não me falou que na mesma noite que o Valdo apareceu para ele pedindo desculpas, ele ligou para um amigo, um voluntário antigo também que não está mais, e esse voluntário falou, olha, apareceu para mim hoje também, quer dizer, na mesma noite o Valdo foi visitar o Wagner e essa outra pessoa que eu não vou falar, porque enfim, não sei se é para falar, nem né, o Wagner me comentou em off assim, nesse sentido. Acho que isso é real mesmo. O Wagner não teria por que inventar, e a própria personalidade, o temperamento dele, eu gosto muito do Wagner, achei ele um cara muito positivo, ele não faria algo nesse sentido. E ter uma comprovação dupla, quer dizer, dois da antiga vendo o Valdo na mesma noite, é muita sincronicidade. E eu concordo, porque uma pessoa que está radical, como ele falou, um voluntário que... Não, eu sou seguidor do Valdo. O que é ser seguidor? Não, eu sou um pesquisador. Não é aceito, né? Não sou um pesquisador. Tá, mas o Valdo é perfeito? Tem gente que acha que o Valdo é irretocável, é perfeito, não tem uma vírgula no trabalho dele. Se você vê alguém como sendo perfeito, você já não tem autocrítica, você não tem heterocrítica, não tem nada. Você está na fase da idolatria mais, né, misturada, fantasiada ali, como sendo só um pesquisador. E essa crítica que ele faz realmente é muito dura. E é correta. Muita gente ali é teoricona. Tudo teoricão. A grande maioria... não, mas eu sinto, eu trabalho energia. Pô, mas energia, tudo bem. Mas tem gente que fala que trabalha, mas não trabalha. Acha que faz uma energia no movimento. É ruim, é inexpressivo. Agora, e sair do corpo? O fenômeno mais importante... O próprio Valdo falava. O fenômeno mais importante de todos é sair do corpo. Quem ali sai do corpo para valer? Mesmo aqueles que saem, você vê que não é assim. Por exemplo, eu sempre tive muitas experiências fora do corpo, mas eu sou... é o meu ponto mais forte? Não, mas eu tenho experiência, sempre tive. Em próprios podcasts que eu vou, eu conto, reconto, falo de... Tem muitas experiências que eu não contei ainda, tem muitos casos, mas eu tenho prática, eu tenho vivência, eu tenho... Mas pessoas que nem eu, que quando eram voluntárias, é a minoria. A grande maioria queria saber uma coisa, Valdo, o que eu falo? Valdo, o que eu faço da minha vida? Valdo, cadê o teu livre-arbítrio? Cadê as tuas experiências? Cadê o teu contato com os amparadores? Então um monte de gente que é teoricona, que não tem vivência, que não encontrou com ele, não viu nada e vai criticar, é realmente muito complicado, né? Infelizmente. Então, de teoricão, fuja. Quanto mais um grupo é teórico, esse grupo não entendeu nada ainda, né? Tá com medo, tá com receio, tá com crença, tá com um monte de coisa aí complicada. Mas vamos lá que tá bem legal.
Então, ele falou, eu pesei a mão, não era para ter sido assim, era para eu ter sido mais flexível. Falou para mim. Olha. Não é que ele tinha mudado de ideia, ele achou que um modelo ficou muito engessado. Ele falou isso para mim. E a gente tinha um trabalho na época. Concordo totalmente. Sentava eu e ele de frente e a gente ficava trocando energia, circulando. E aí a gente fazia um estado vibracional em conjunto. E às vezes segurava um na mão do outro e fazia essa circulação. O Valdo, fora do corpo, falou para mim, podemos fazer uma troca de energia como outrora? E aí, eu confesso, estava com o pé atrás com ele. Eu falei, aquela coisa de confiar, de se abrir para ele. Porque no aeroporto ele tinha feito isso. Eu falei, peraí. Mas eu me abri, seguramos as mãos e fizemos uma troca de energia como a gente fazia antigamente. Olha. E ele então foi e se despediu de mim, contente de ter refeito o contato comigo. Depois eu vi ele mais 2 vezes em trabalho de assistência espiritual. O Valdo está bem. Muita gente que não gostava dele achou que ele ficou mal. Não, o Valdo está bem. O Valdo fez trabalho muito bom, ajudou gente pra caramba. Muito. Que eu vi, apenas ele engessou o processo. Mas ele, como pessoa, ajudou um monte de gente. Te ajudou, Me ajudou, então tem que ser falado isso com o cara. Você vê, o trabalho dele ficou tão engessado, ficou tão travado, tanto que o grupo dele tá morrendo, lentamente, mas tá. E eles sabem disso. Não entra jovem. O grupo tá morrendo. Estatisticamente, eles já sabem disso. Quer dizer, vai durar mais um tempo, sabe, sei lá quanto, mas vai chegar uma hora que não vai mais se sustentar, nem fisicamente, nem financeiramente. Por que está morrendo? Se ali a verdade do universo e os maiores gênios da humanidade estão ali. Por quê? Porque está assediado, está engessado, está travado, o próprio grupo se boicota, sabe? É um puxando o tapete do outro. Se você olhar os bastidores assim, é horroroso, os bastidores, entre aspas. Eu sempre falo, não existe bastidor. Mas se você olhar os bastidores assim, nossa, é de vomitar, assim, é terrível. E aí você entende por que o grupo está acabando. Porque o modelo que o Valdo fez estava errado. Engessou demais, tanto que nem mesmo se sustenta hoje, né? Para você ver como é que são as coisas. E ele do lado de lá hoje está como ele era antigamente, está risonho, está ali e está mais flexível. Eu te falo isso porque eu tive um aprendizado vendo muito da história do Valdo e eu tinha um negocinho na minha cabeça, o que aconteceu com o Valdo? O que aconteceu com o Valdo? Porque metade de um trabalho bom, outra metade eu não gosto. Não conecta, não vou colocar culpa, não vou colocar crítica, não conecta. E o que aconteceu foi que eu escutei uma soprada no meu ouvido e agora encaixou tudo. Aprenda com o Valdo que é, para não ir nessa rigidez, para não perder isso. Aproveita o maior pesquisador de saídas do corpo do planeta, que foi o Valdo Vieira. Apenas o engessamento dele e a maneira dele pensar era ele, o homem Valdo. Pega o pesquisador Valdo, a pessoa do Valdo, o lado da assistência espiritual, ele ajudou muita gente. Ele, como médico, atendeu muita gente de graça. Sim. Eu vi o Valdo ajudar gente pra caramba. Tá? Então tem que ser falado tudo isso apenas clareando isso. Muito obrigado por clarear isso. Só não pegar o engessamento. O resto, aproveita, filtra o trabalho e cuidado com os seguidores do trabalho dele que seguiram o engessamento. Ah, sim, tô ligado. Tá? Eles acabaram perdendo o melhor do Valdo, que era parte da consciência melhor e não o engessamento em cima dos parâmetros que ele criou. Quando o pessoal do prédio do Valdo reclamou lá do pessoal, eu falei, Valdo, precisamos arranjar um lugar maior. Era dificuldade de arranjar um lugar maior no Rio. O Valdo tinha sido da área espírita, tinha se destacado para fora, porque ele já não concordava com o meio espírita, que ele achava religioso demais, era a visão dele. E os grupos espíritas que o Valdo conhecia não queriam abrir a porta para ele, porque tinha o preconceito que ele supostamente... Que ele já estava fazendo uma ruptura. A ruptura que foi correta, estratégica momento dele. Senão o trabalho de saída do corpo não teria expandido. Concordo. E aí, na dificuldade, eu falei assim, Valdo, vamos lá para a Fraternidade André Luiz. A Enedina vem aqui. Ela trabalha com mente aberta, com o Preto Velho, com o Ramatiz, ela é mente aberta. Vamos para lá, não é um centro espírita clássico, não é federado, né? Ele é um centro espírita cheio de gente com um monte de coisa legal. Levei o Valdo para a Fraternidade André Luiz. Olha que época, 1981. O Valdo dava palestra aos sábados na Fraternidade André Luiz, quando ele não podia, eu que fazia as palestras. Olha o Valdo dentro do centro espírita, cabeça abertíssima, ia em qualquer lugar que convidado. E agora o Valdo tinha umas coisas também. Quando ele era convidado para algum grupo mais ortodoxo, ele não ia, ele pedia para eu ir. Vai você. Né? Porque ele já não tinha mais paciência. E eu, pelo contrário, eu falei, não, meu negócio é a projeção, não interessa o grupo, eu vou lá para fazer o trabalho que eu sei. E aí a gente passou a fazer lá, e lá a minha mediunidade desenvolveu, mas era na desobsessão, não era na psicografia para ali. A dona Enedina já fazia esse trabalho, então não fui
por essa praia. Meu trabalho era da desobsessão e eu acoplava entidades carentes. Durante o sono era levado ao astral do centro e conversava com os caras que tinham incorporado comigo na vigília. Era 2 turnos, a sessão era aqui e continuava durante o sono. Eu passei a explicar isso nas palestras, que quem trabalhava como médium precisava entender que a sessão não acaba na hora que ela acaba, porque ela continua fora do corpo durante o sono. Então eu comecei nessa época, Bruno, a mesclar as saídas do corpo que eu tinha com os fenômenos mediúnicos aqui. Quer dizer, eu comecei a ampliar o leque. Já não era só a saída do corpo, agora tinha a mediunidade. Com o tempo, eu comecei a ter memórias, retrocognições da velha Índia, como yogi. A parte hindu voltou e eu acoplei na parte do médium que eu era e do projetor extrafísico que eu era. Começou a abrir mais ainda. Depois eu mergulhei na parte taoísta, chinesa, depois na parte hermética, grega e egípcia, e a minha mente só foi... Explodiu. Fazendo, mas o carro-chefe sempre foi a saída do corpo. Sim. E nessa abertura eu via mentores espirituais de todas as áreas, chineses, via egípcios, via preto velho, índio, eu via de tudo. Então, para mim, a saída do corpo foi sempre de grande abertura. Claro. O trabalho do pessoal com saídas do corpo teórico tentou botar a projeção sem tudo isso, que é uma mentira. Bruno, você mora no Brasil. No campo energético extrafísico do Brasil está cheio de índio desencarnado. Claro que sim. Está cheio de negros desencarnados. Certeza. Você sair do corpo, eventualmente você vai dar de frente com eles. Claro. Não significa que você é da doutrina X ou Y. Isso. O pessoal tentou tirar esse pessoal da jogada. Tipo, mentor agora é só de alto, só de plano mental. Isso é besteira. Você sai do corpo e vê mentores de tudo quanto é tipo. Desde um plano elevado até um Exu num ambiente de umbral o próprio hermetismo fala, se o próprio hermetismo, a tábua de esmeralda fala que se o que está embaixo é como o que está em cima, o que a gente vê aqui, a gente vai ver ali. E isso no misticismo também rolou da seguinte forma. Não, eu não quero contato com o caboclo. Cada besteira, né? Nem com o índio. Eu quero contato com o mestre ascensionado do Himalaia, um extraterrestre vindo de Órion, na saída do corpo, se não funciona assim. Eu estou falando, Exato. Eu trabalho com isto. Sim. Então, você vê de tudo. Você pode ver um cara do Himalaia e pode ver um Exu. Você pode ver um mestre chinês antigo e ver um preto velho. Você pode ver um mentor cristão e pode ver uma pombagira. Uma pombagira. Certo. Você está de frente com o mundo espiritual, Lindo isso. que é multifacetado em vários aspectos e não tem ninguém certo ou errado. Tem maneira de se trabalhar. Agora, todo mundo buscando uma luz maior é o que interessa. Uau. A experiência que eu tive melhor com o Valdo, inclusive o Valdo, em termos de estudo e dedicação ao assunto, com certeza é o pesquisador no planeta que mais escreveu sobre o assunto e foi a fundo de forma incrível, né? Inclusive montando um projeto, a gente deixou de falar dele aqui no comecinho, mas o Valdo foi assim, Wagner, eu tive no local e tinha ele estava no meio de um terreno bem grande, esse terreno vazio, com uma casa construída já no meio, arrumadinha, uma prancha grande, uma mesa assim, tipo de projetos, e eu despertei a consciência nesse local. Ele começou a me mostrar essa planta, falando que estava, assim como ele provavelmente fez ali no CAE, que é ali em Foz e tal, ele estava planejando a construção de um lugar assim, já estava em andamento o processo. Então, quando ele me viu como projetor, ele tentou me segurar ao máximo ali, como se fosse quase que um repórter, a sensação que eu tive, né? Então, ele me mostrou esse lugar, a prancheta de todo o projeto, e fomos fora, ele falou que aqui vai ser não sei o que, explicou, nós fomos depois um lugar atrás, por fora desse terreno, onde tinha o pessoal já trabalhando, e eu fiquei bem curioso sobre como o pessoal estava trabalhando naquilo, porque não eram como se fosse o que a gente imaginaria pedreiros, eram pessoas bem especializadas em coisa. E aí eu falava, Valdo, eu tenho que voltar para lembrar do assunto. Ele, espera. Aí ele falava. Valdo, eu não vou me lembrar disso tudo. Ele segurava meu braço e falava, espera. E continuava falando um monte de coisa para mim, até que chega uma hora que eu mesmo decidi voltar, voltei, consegui trazer essa rememoração toda. E assim, eu sempre quis ver o que o pessoal tinha visto, que se alguém mais viu ou sabe de alguma coisa que ele está fazendo lá, provavelmente sim, né? De alguma ideia em relação a esse tipo de local. Mas o Wagner também teve algumas experiências com ele, inclusive quando ele estava encarnado também, né, Wagner? Sim. O Valdo, eu vi ele, Samuel, algumas vezes, né? Numa das vezes, o Valdo chegou perto de mim, eu estava projetado, tinha um grupo de espíritos assim em volta, era um trabalho de assistência,
E o Valdo chegou e quis conversar comigo mentalmente, né? Eu trabalhei com o Valdo durante 10 anos, na década de 80, né? A gente era muito amigo. Nunca discuti com o Valdo nem nada, a gente sempre teve uma amizade muito boa. Mas quando eu me desliguei do Instituto Internacional de Projeciologia, lá no Rio de Janeiro, e quis vir aqui para São Paulo, o Valdo ficou meio chateado comigo, Saulo. O Valdo, inclusive, falou em público que ele não dava um ano para eu voltar com o rabo entre as pernas para o Rio. Eu estou há 30 anos de São Paulo, né? Verdade. E ele falava que São Paulo era muito poluído e tal, tentou demover de eu vim. Então, eu depois não vi mais o Valdo, eu vim aqui para São Paulo, estou há anos aqui, e aí, depois que ele desencarnou uns meses, ele apareceu para mim, e a gente tinha um hábito, quando eu trabalhava junto com ele, de trocar energia um com o outro, fazer vibrações juntos, né? Então, às vezes, o Valdo, por exemplo, colocava a mão dele na minha testa e passava energia, e às vezes eu colocava a mão e fazia um círculo fechado, né? O Valdo falou assim para mim: nós podemos fazer como nós fazíamos antes? Me perguntando se eu gostaria de fazer essa prática de energia de novo. Ele foi, eu permiti, ele colocou a mão aqui, eu coloquei na testa dele, foi feita um vai e vem, um estado vibracional em dupla, coisa que teóricos que falam do tema jamais vão experimentar isso. Esse estado vibracional, nós dois projetados, e aí eu vi que ele estava bem, né? E aí ele conversou coisas comigo a nível pessoal, né? O Valdo, depois que eu saí, ficou aquela história do pessoal dele, não dele. Ah, o cara tá desviado da programação. Esse tipo de babaquice, né, Saulo? Que fanáticos normalmente fazem. E o Valdo praticamente não sabia o que eu estava fazendo, perdeu o contato, né? E ali ele estava retomando o contato, ele gostava muito de mim, né? E falou coisas pessoais para mim, que ele gostaria que eu tivesse continuado o trabalho com ele e tal, mas a maneira de pensar foi ficando muito diferente, né? Depois eu vi algumas outras vezes, eu vi o Valdo dando assistência num hospital junto com um grupo de mentores. Eu estava projetado num lugar em cima e vi ele entrar, ele não me viu nem os mentores, eu fui levado para ver que ele estava trabalhando com assistência espiritual do lado de lá, não estava procurando mental soma nenhum, ele estava ajudando os outros, como ele ajudou muita gente. Então o Valdo foi o maior pesquisador que eu conheci, que o Saulo conheceu, o cara que mais abriu espaço aqui no Brasil no estudo da projeção astral. Eu aprendi muita coisa com o Valdo, só que eu tinha a minha maneira de ser, o Valdo tinha a dele, o Saulo tem a dele, e a gente que tem experiência própria vai se guiar pela própria experiência. E o meu caminho é mais espiritualista. O Valdo queria uma abordagem mais técnica, mais conscienciológica. E a minha pegada era outra, e continua sendo outra. E eu estou feliz com ela até hoje, né? Eu gosto de música, gosto de futebol, o Saulo também. O jeito é diferente. Agora, o trabalho do Valdo nos livros Projeções da Consciência e o Projeciologia é espetacular. Eu aconselho todo mundo a pesquisar, principalmente as edições originais. Exatamente isso que eu ia falar. Não tem a nomenclatura que ele colocou. Está aqui na minha mão, ó. Né? Bota aqui, Samuel. Eu edições quero falar originais, disso. Esse livro é maravilhoso. Essa é a edição 1, eu tenho ela, tá? Eu tenho a edição 1 desse, a do Projeções da Consciência. Na verdade, eu só consigo ler esse. Eu vou falar, o Valdo é incrível aqui. A parte complexa, eu vou ser bem sincero, eu não gosto. Apesar de ter sido do IPC por muito tempo, inclusive em versão existencial. Aqui nesse livro, está aqui, inclusive, dedicatório ao Wagner Borges, ao Wagner Alegretti, a Chico Xavier. Aqui está o Wagner Borges, se você ler. Ao Chico Xavier também, e outras, a própria esposa dele também está aqui. Coisas que depois foram retiradas do livro. Assim, eu sou bem claro. Para mim é o melhor, no sentido geral, quando eu estou aqui como pesquisador, infalível. Muito assim, bom. Pois é daí eu acho que o Wagner... Eu acho que nessa época aqui ainda era legal, Wagner, quando você fala assim, no sentido da leveza, né? A parte de bibliografia do livro, boa parte fui eu que fiz, e eu vi os originais do livro. O Valdo me contava cada capítulo que ele fazia. O trabalho do Valdo, assim, para a gente que gosta de projeção, é até o Projeciologia, porque depois a preocupação dele era mais com conscienciologia, nomenclatura, e o pessoal todo teoricão que foi estudar com o Valdo, muito preocupado com nomenclatura e teoria, e pouca gente fazendo projeção. Dá para você ver claramente quando alguém vibra com isso, faz isso, você vê o brilho no olhar, vê o amor que a pessoa tem, a maneira como ela passa aquilo. Não é teoria de ficar lendo o trabalho de um e depois ficar dando aula repetindo a parte técnica. Tem gente boa, mas o trabalho do Valdo de Saídas do Corpo é até 1986, o livro Projeciologia maravilhoso e o Projeções da Consciência. E eu não contei mais, Saulo, sobre essas visões que eu tive do Valdo Vieira, porque você sabe, o pessoal dele que ficou, um monte de gente é muito fanático por ele. Você fala, o pessoal acha que você está inventando, né?
E, pô, você vai falar de saída do corpo, vai achar que alguém está inventando, alguém que sai do corpo também, só porque tem a maneira diferente de fazer. Aí por isso que eu evito de falar hoje em algumas pessoas, quando eu vejo, por causa das pessoas que ficam aqui embaixo e que acham que a pessoa é dela, só elas podem ver. O trabalho do Valdo, até essa época aí, para projeção astral, era excepcional. Muito bem, pessoal. Eu sou o professor Dalton do Consciencial.org e eu estou aqui hoje para fazer um vídeo para falar sobre o querido Valdo Vieira, que eu fiz uma pesquisa e peguei diversas opiniões diferentes sobre ele. Fiz uma compilação, né, de vídeos de pessoas importantes, ativistas proeminentes no meio espiritualista. E, por último, eu estou dando a minha opinião. E é apenas a minha opinião, não é a verdade absoluta nem relativa, né? É a minha perspectiva, né? A partir da minha vivência pessoal, ok? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro, que eu conheci Valdo Vieira lá eu não me lembro exatamente a data, gente, eu não quero mentir. Então, foi entre 92, acho que foi 1992, que conheci o Valdo Vieira, né, através de um amigo. Eu morava em Cabo Frio, aquele litoral norte do estado do Rio de Janeiro, onde eu estou morando hoje, onde eu estou aqui agora. Voltei para cá, aí depois de 23 anos. E então eu conheci o IIP lá no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, né? Tudo estava no começo. Parece que tinha recém-transformado CCC, Centro de Consciência Contínua, em IIP, Instituto Internacional de Projeciologia, né? Nós não conhecíamos a Conscienciologia naquela época. Então, os mais jovens nem sonharam em conhecer o que eu chamo de época de ouro, né? Da projeciologia, do estimado professor Valdo Vieira, né? Muito polêmico, e eu vou explicar mais daqui para diante. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que, então, eu vi a transformação então, do IIP em IIPC, quando chegou a Conscienciologia, né? Eu comprei todos os livros da época. Eu fiz todos os cursos da época, inclusive todos os cursos com o professor Valdo Vieira, pessoalmente, que existiam lá no Rio. Eu fiz o SCP-2 duas vezes em Petrópolis, fiz o SCP-1, não me lembro o nome das duas professoras. Eu fiz o Sexualidade, na época era P1, P2, P3, P4, acho que tinha o avançado 1, avançado 2, né? Teática das bioenergias com Wagner Alegretti. Eu até tinha o recibo desses cursos até recentemente, de recordação só. É uma época muito boa, né? Foi ali que eu fui, como se diz, iniciado. Ali que eu me descobri, ali que eu descobri a Proexis, a programação existencial, o Dharma, ali que eu comecei a escrever, ali que eu comecei a psicografar, ali que eu comecei a questionar os comportamentos, a ficar mais crítico, né? A amadurecer, inclusive com meus próprios erros, né?
depois veio a doação, houve um congresso em Curitiba, o pessoal da projeciologia às vezes fazia essas coisas em outras cidades, em outras capitais, e eu inclusive fui um dos que apresentou um trabalho nesse congresso, eu e a Andréia, né, junto com um casal amigo nosso. E foi nesse congresso que apareceu a doação do terreno em Foz do Iguaçu. Tudo começou ali. Então eu vi a coisa começar na raiz, do zero mesmo. Então, daí para frente, a coisa foi crescendo, as pessoas começaram a mudar para Foz do Iguaçu. Então eu e a Andréia fomos os pioneiros. Nós nos mudamos, eu não sei se foi em novembro de 96, novembro, dezembro. A Andréia foi antes de mim, eu fui em janeiro, acho que em janeiro de 97. Eu sou ruim para data e eu sou ruim para lembrar as coisas. Se você perguntar um livro, um assunto, algumas coisas do livro que eu acabei de lançar mês passado, eu sou capaz de não conseguir falar. Eu sou assim e é meu jeito, não tem jeito, pessoal. Então, nós nos mudamos lá para Foz do Iguaçu, fomos voluntários, fundadores também da cooperativa, que parece que não existe mais, né? Depois nós nos desligamos e éramos voluntários, contribuíamos mensalmente com dinheiro para a cooperativa. Aí, assim que a cooperativa foi lançada documentalmente, o meu foi um dos primeiros nomes a assinar o documento, porque eu era o escrivão da reunião. Então, eu sempre fui muito bem atendido pessoalmente com o Valdo Vieira, estive nos bastidores, aquelas coisas que, vamos ser bem claros, nas fofocas de bastidores, no diz que me diz que não me diz. Então eu vi coisa, eu testemunhei coisa que só eu e muito poucos viram, ok? Então, de forma que esta é a minha vivência pessoal, eu repito, ok? Eu tenho uma gratidão infinita ao IIP e ao professor Valdo Vieira, uma gratidão, assim, sem tamanho. Agora, o fato de eu ter essa gratidão, né, admitir a grandeza dele, eu tenho muitas críticas também, inclusive pelas coisas que eu vi, ok? Pelas outras pessoas e diretamente pelo professor Valdo Vieira, que é uma figura polêmica, já fez muita coisa boa, mas cometeu seus erros também, alguns graves, né? Eu não estou aqui para denunciar ninguém, eu estou aqui para dar uma opinião isenta que equilibra o positivo, o negativo, dentro do processo da admiração discordância, né, que o próprio professor Valdo alegava. Então é bom deixar claro que a primeira coisa que aconteceu quando eu deixei o CAEC e eu abandonei todo o Holopensene do IIP, CAEC, em Foz do Iguaçu, eu saí andando devagar pela porta da frente. E eu nunca tive nenhuma briga, nenhuma discussão, nenhuma rusga e nenhuma diferença com ninguém lá dentro. Nada, nadinha, né? Absolutamente zero, nunca tive nada. Até porque naquela época eu era muito quieto, muito observador, embora eu fosse proativo e questionador, eu ficava na minha. E então eu não incomodava ninguém me incomodava. Claro que eu fazia as minhas observações, né? E a gente tem os pecadilhos mentais, né? Eu tenho os julgamentos, então eu cometi meus julgamentos, que eram as minhas interpretações, as minhas análises a partir do ponto de vista do meu ego, né? E da minha consciência. Então, eu tento sopesar tudo de uma forma positiva, de uma forma sadia, né? Eu fico tentando bater no teto do meu próprio nível de consciência para melhorar isso sempre. Então, antes que alguém possa me recriminar por qualquer coisa, primeiro, então é a tal da vivência pessoal. 2, não foi ninguém que me falou, eu vi, ok?
não foi via tela, via o WhatsApp, via rede social. Até não tinha muito isso naquela época. Então eu vi de perto, ok? Com o suor, com o meu suor e o meu hálito, bem de pertinho mesmo. Segundo, então, eu saí pela porta da frente, nunca briguei com ninguém. Terceiro, professor Valdo, muito querido, já pedi atendimentos pessoais para ele sozinho na sala do escritório dele, lá na Glória, ele sempre me atendeu muito bem. Então, nem pessoalmente, eu não tenho nada com o professor Valdo Vieira. Então, aqui ficam claros os meus respeitos, tá? Então, eu acho que se você vai criticar alguém, alguma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é levantar as virtudes e talentos dela. A virtude é da alma, talentos são as competências, as capacidades. Por exemplo, eu sei escrever muito fluentemente, né? Eu tenho um raciocínio cortante para determinadas matérias, então isso é um talento, né? A virtude. Mas se eu for generoso, ou se eu for modesto, humilde, aí não tem a ver com talento, é uma virtude. Então, eu acho que a gente tem que levantar, tem que ter a dignidade, o respeito de levantar os talentos e ou virtudes de quem quer que seja, para ter o mínimo de moral para fazer uma análise, uma avaliação consciencial, tá, de alguma pessoa. Então, primeiramente, é o Valdo Vieira, porque ele é um grande nome, é uma pessoa importante, de destaque, relevante, e é por isso que eu estou falando sobre ele. Se fosse um João Ninguém, um ilustre desconhecido, né, esse vídeo nem existiria. Então, o Valdo, muito inteligente, uma cultura gigantesca, tá? Ele, para mim, era um gênio. Naquilo que ele fez lá, ele era um gênio. Muitos termos que ele começou adotando ali no Instituto são excelentes, são maravilhosos, porque são termos, os neologismos, né, o jargão, eles são termos síntese, eles facilitam a comunicação, né, e o entendimento daquele conhecimento, daquela cultura. Evidentemente, isso foi para uma exacerbação, um exagero que atrapalhou a comunicabilidade, atrapalhou a didática deste processo da conscienciologia. Porque a tritotalidade consciencial tão falada por Valdo Vieira, um dos três era a comunicabilidade, quer dizer, o jargonês pesado da conscienciologia, ele conflita, ele é contraditório com a comunicabilidade, ok? E ele causa também uma outra coisa que o próprio Valdo condenava muito, o elitismo. O Valdo falava muito está tudo lá nos 700 experimentos, basta você ler. Eu já li de capa a capa, os livros todos, tá? Então, tá lá, a arrogância eu não sei se é no Projeciologia também, acho que é no Projeciologia, a arrogância dos cientistas, que ele encontrou vários cientistas fora do corpo, se retratando a respeito da própria arrogância intelectual deles. E nos 700 experimentos tem uma página, capítulo, que diz assim, a arrogância e a parapsicose pós-mortem, algo assim, vocês vão lá e consultem. Agora, o que acontece? O professor Valdo também acabou caindo na arrogância. Uma outra coisa que pouca gente sabe, pouca gente se recorda, é que o professor Valdo, ele é do terceiro escalão da projeciologia e conscienciologia. O que significa isso, gente? O primeiro time, né, o primeiro líder que era para assumir esse trabalho, tarefa, né, esse dharma, essa proexis, essa missão de vida de liderar e levar a cabo a projeciologia ou conscienciologia, ou o nome que fosse, debandou. Então, desvio, ok? Desvio de dharma, desvio de programação existencial. Bom, a espiritualidade, né, o plano maior, ele tem plano A, plano B, plano C, plano D. Quanto mais importante for a tarefa e quanto mais coletiva, ela tem mais subplanos na manga para preencher, porque todos nós
estamos sujeitos a desvio, e todos nós estamos geralmente, as massas na humanidade, no qual eu me incluo, nós estamos em desvio. Então, se eu estou cumprindo a minha missão aqui, cumprindo o meu Dharma, eu não estou fazendo ele no 100% planejado, eu estou no meia boca. Basta eu dar uma analisadinha breve na minha vida, conversar com o meu travesseiro, eu tenho que assumir isso para mim mesmo. Então é fácil eu ver minhas limitações, incompetências e porcarias, né? Meu ego ali, meus cacuetes, minhas manias, eu vejo o tanto daquilo me causou desvio e causa até hoje. A gente vai tentando fazer o melhor, mas é o desvio. No planejamento é uma excelência, na prática é 5%, é 10% do que foi planejado. Então, veio o segundo time da Conscienciologia, debandou, desistiu, desviou. Então, o terceiro time, quer dizer, o primeiro é o mais competente, o segundo é menos competente que o primeiro, e o terceiro é menos competente que o segundo. O Valdo era o terceiro escalão da Conscienciologia. Então, é natural, parabéns para ele que assumiu esse trabalho, que nenhum de nós tinha ou tem a competência para fazer, né? Parabéns e obrigado por ele ter assumido esse trabalho, mas ele cometeu os erros dele, tá? Ele levou até o fim, mas cometeu os erros dele. E tem uma coisa que eu costumo falar: quanto maior a árvore, maior o tombo. Quer dizer, se eu, Dalton, que sou um medíocre, erro, eu não vou levar uma multidão com o meu erro. Mas se um homem, com a grandeza, com a grandiosidade do Valdo Vieira, comete um erro, esse erro vai induzir muitas pessoas ao erro também. Então veja bem, um grande Dharma, às vezes um pequeno erro, um grande karma negativo. Isso faz parte, há uma proporcionalidade consciencial nesse processo, né? Então, outra coisa lá que eu não concordo é com a verdade relativa de ponta. A verdade relativa de ponta é um absolutismo de ponta. Que diz, é verdade, então não tem discussão, que é verdade. É relativa, não, é relativa, mas é tua. É de ponta, então é você que começou primeiro e ela é sua o tempo inteiro, ninguém alcança. Então veja bem, isso é um dogma tríplice, tá? E eu costumo combater isso daqui dizendo que toda a minha limitação, toda a minha incompetência é minha humildade relativa de ponta. Desculpa, é a minha humanidade relativa de ponta. Humildade não. Tá? Então, eu não adoto essa postura de contra ou a favor, certo, errado, verdadeiro, falso, bit 1, bit 0. Tá? Isso aí é de uma ignorância, mas de uma imbecilidade infinita. A pessoa achar que se você não tem a mesma opinião que a dela, você está contra. Tá? Isso que eu chamo de o conhecimento primário digital, 01, verdadeiro ou falso. Coisa de ignorante. É a política que nós vemos aí. Você não tem a mesma opinião que eu, então você está contra mim. Ok? A vida, gente, é analógica, ela não é digital. Ela tem meio termos, ela tem terços, tem quartos, tem quintos, tem décimos. Ela é fracionária. Então, você pode ter uma opinião positiva e negativa sobre uma pessoa em determinadas circunstâncias. Isso é, no mínimo, inteligente. Universalismo, para mim, é isso, né? Posso amar, admirar uma pessoa e tem diversas críticas a ela. Você não tem certas admirações até a seu pai e sua mãe e tem certas críticas? O tão comum que é isso, né? Então, a minha gratidão lá pelo IP ter me iniciado, aquilo lá foi uma época maravilhosa, de muita euforia, de muito estudo. Eu lia muito, eu participava de grupo de estudo todo sábado à tarde, aqui na cidade, aqui do lado, em São Pedro da Aldeia, aqueles grupos que se reuniam em garagem. Nós estudamos o Projeciologia de capa a capa durante um ano inteiro, só nos reunindo aos sábados, e no ano seguinte repetimos, estudamos o livro de capa a capa, também de novo, aos sábados. E foi assim que eu comecei a aprender, entender
e comecei a escrever, porque lá no Instituto eles tem uma coisa muito boa, o pessoal é muito dedicado, é muito Caxias, é muito CDF, né? Eles detestam essa turma de curioso, de vagabundo, de oba-oba. Eu acho isso ótimo, porque a maioria das pessoas, da maioria dos grupos em geral, são levianos, preguiçosos, negligentes, não querem nada, fazem um pouquinho, já acham que estão fazendo muito. Lá o pessoal é dedicado mesmo, eu acho isso super bacana, super legal, eu admiro eles por isso, tá? Eu aqui no meu trabalho, eu estou trabalhando 7 dias por semana, gente. Tem domingo que eu trabalho o dia inteiro. A praia está aqui, na frente da minha casa. Daqui eu estico o pescoço, eu estou vendo o mar. Mas você vai ver eu trabalhando lá no computador. Ah, por que você não vai para a praia? Porque aqui é mais divertido. Motivação, trabalho e lazer para mim. A minha paixão é escrever. Escrevo, gosto, me realizo, me satisfaço, independente de quaisquer outras coisas, de ganhos, de comércio, de vendas, de interesse comercial. É o que me realiza. Eu vim para isso, eu faço isso bem, né? E então, gente, deixa eu ver o que mais que eu quero falar aqui. Então, é muito importante a gente saber separar a pessoa da ideia, tá? Da inteligência, do trabalho, da obra dela, ok? Você pode ter uma crítica à pessoa, um comportamento negativo que ela tem. Agora, você separa a ideia, você trabalha a obra. O Dalton é muito arrogante, tudo bem. Tá, eu posso ser, eu aceito a sua crítica, mas você não pode pegar essa antipatia da arrogância e levar para a minha obra. Às vezes a minha obra tem um texto lá que é muito pelo contrário, é modesto, é humilde, é carinhoso, é afetuoso, é gentil, porque eu tenho esse lado também. Então, o Valdo, ele despertou extremos, muito ódio e muito amor no ponto de vista do fanatismo, como se ele fosse um semideus. Eu vejo ele como ser humano, como um gênio, né? No ponto em que ele era gênio, ele não era gênio em tudo. Em relacionamento, em tratar as pessoas, ele foi muito meia boca. Olha, e tem uma coisa séria aqui que eu preciso dizer. Eu vi gente em vias de ter infarto e suicídio por causa do comportamento e do tratamento do Valdo Vieira com as pessoas. Também vi de perto, vivência pessoal, ok? Então ele não é santo, não é perfeito, que ninguém é, ok? E a gente tem que saber humanizar as coisas, né? E ver, tanto sem paixão cega, quanto sem ódio cego. Porque o Valdo, ele criticou muito Jesus, criticou o Chico, criticou, e daí? Tá? É a opinião dele, eu não compartilho da opinião dele do Chico, ficou uma pessoa adorável, também teve seus erros, seus probleminhas, suas coisas, como ser humano que ele era e que ele é ainda. E ele criticou muito Jesus, então as pessoas ficam com ódio mortal dele, porque criticou Jesus. Deixa, é a opinião dele. Ele pode ter a opinião que ele quiser. Se a opinião dele incomodou tua crença, tem alguma coisa errada com você também. Tá? Então veja só, se eu vou ter ódio pelos fanáticos que perseguem Ramatiz, seus médiuns, suas obras por aí. A cada um que responde por si, né? Isso tem que ficar claro. Uma outra coisa, o que eles costumam fazer? Quem sai do IP, do IPC, do CAEC, eles costumam tratar de dissidente, mas com um tom pejorativo. Dissidente, quer dizer, né? Ele perdeu a salvação, perdeu a proex, né? É dissidente. E eles ainda, pelo contrário, eles falam assim, é mini dissidente. Quer dizer, você é muito pequenininho, além de ser dissidente, você é pequenininho, é medíocre, é desprezível, você é mini, né? Agora, eu não sou dissidente e nem mini, eu faço a minha obra, eu sou eu, e eu produzo com a minha
com a minha competência, com a minha qualidade, né, com o meu talento, com o que eu disponho de virtude nessa encarnação, nesse momento. Eu estou no máximo que eu posso fazer, que eu posso me doar. Você quer ver a qualidade da minha obra? Não precisa de comprar meus livros, não. Vai lá no site consciencial.org, tem quase 3.000 textos lá. O site está no ar desde 2001. Né? Eu comprei o domínio em 2002, mas meus textos estão no ar desde 2001. Então, nós estamos hoje aqui em novembro de 2025. Então, não foi ontem que eu comecei, né? Eu também despertei para psiquismo já na pré-adolescência, era coisa de família. A minha história não é muito divulgada, mas está por aí. E é isso que eu queria falar, gente. Então, no site Consciencial, tem lá tributo a Valdo Vieira. Um texto, uma história de gratidão. Eu até deixei aberto aqui no tablet para terminar o vídeo. Vamos ver, gratidão. Aqui, ó, tributo a Valdo Vieira. Este tributo foi escrito e divulgado em 2011 no meu site anterior, no mesmo domínio. No papel independente responsável de livre pensador e questionador, totalmente desatrelado de movimentos e grupos e seus respectivos defeitos e qualidades, de quem deseja realmente aprender, a crescer e a ascender, desejo fazer agora de coração um tributo a Valdo Vieira. O resto tem um campo de busca lá, o resto vocês verifiquem lá no site, se for de seu interesse, ok? Então, o que eu queria dizer é só isso daí. Me recebam, por favor, com respeito, com carinho. Eu falo isso com gratidão também, com muita gratidão. Muito obrigado, professor Valdo Vieira.